Chega junto que eu vou lançar a braba. Alemães querem joia de 550 milhões do Mengão. Bilionário do Botafogo também está de olho. Fenerbahçe formaliza a proposta por William Arão. Saiba qual a resposta do Flamengo. Zenit endurece nas negociações e coloca em risco contratação de volante Wendel. E excelentes notícias na preparação para a partida de volta das oitavas da Libertadores. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E por falar nas oitavas de final da Libertadores, mais de 45 mil ingressos já foram comercializados para a partida de amanhã, às 9h30 da noite, diante do Tolima, pelas oitavas de final da competição, valendo vaga para as quartas de final para enfrentar Corinthians ou Boca Juniors. Aliás, as duas equipes que se enfrentam nesta terça-feira na Bombonera. Jogaço de bola, hein? Eu vou acompanhar, até porque desse confronto vai sair o adversário do Mengão. Lembrando que na primeira partida, empate em 0-0 em São Paulo, o Corinthians inclusive perdeu o pênalti. Quem vencer fica, portanto, com a vaga. Novo empate, seja com ou sem gols, leva para a disputa de pênaltis. O Flamengo, que venceu a primeira partida em Ibagué, briga pelo empate para avançar a próxima fase da competição. E o presidente Rodolfo Landim organizou a recomposição do chamado Conselho Gestor do Futebol, que é pejorativamente chamado de Conselhinho, dentro do Flamengo. Com as saídas de Luiz Eduardo Batista, Deco Roisman e Fábio Palmer, outros 3 integrantes agora fazem parte do Conselho. O Reinaldo Belotti, que é CEO do Flamengo, ele que é oriundo da base e foi um nome muito bem aceito, diga-se de passagem, por conta de sua proximidade com o departamento de futebol. Bernardo Amaral, que é vice-presidente de planejamento e foi escolhido por ser um dos grandes apoiadores do atual presidente Rodolfo Landim, fiel desde o início do primeiro mandato, além de Felipe Bueno, que não tem participação política, mas é também um forte apoiador. Essa vaga seria ocupada pelo Ian Benício, que também é outro entusiasta da gestão do Rodolfo Landim, mas houve resistência interna ao nome dele e por isso Felipe Bueno acabou sendo escolhido. Com isso, esses 3 se juntam a Marcos Braz e Bruno Spindel, além do próprio presidente Rodolfo Landim, para a recomposição do chamado Conselhinho. E você? E o que acha? Para mim, o Conselhinho tinha que acabar. Eu não concordo muito com o Conselhinho, não. Para mim, finanças com quem é de finanças, futebol com quem é de futebol, planejamento com quem é de planejamento, marketing com quem é de marketing. Mas esse é o atual organograma. Mas quero saber a sua opinião, deixa abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador, é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E falando sobre os reforços, Arturo Vidal já é aguardado no Rio de Janeiro. Aliás, a sua chegada está prevista para o aeroporto do Galeão, desembarque às 9h15 da manhã desta quarta-feira. Inclusive, torcedores vêm se organizando nas redes sociais para receber o jogador, que é tido até agora como o reforço de maior apelo, né? O Flamengo que já contratou Everton Cebolinha, agora Arturo Vidal, que é aguardado para se submeter a exames médicos e físicos e a assinar o seu contrato até dezembro do ano que vem. E não vai parar por aí, já trouxe aqui diversas informações a respeito desta movimentação. Mas enquanto os reforços não ficam à disposição, lembrando que os jogadores contratados vindos de fora só poderão estrear a partir do próximo dia 18. O técnico Dorival Júnior pelo menos teve excelentes notícias, já que enquanto não pode contar com os reforços, o máximo de jogadores que estiverem à sua disposição, lógico que será uma grande vantagem. E para a partida de amanhã, diante do Tolima, na reapresentação dos atletas, Rodrigo Caio, que havia ficado fora dos últimos 2 compromissos por conta de uma tendinite no joelho esquerdo, treinou normalmente e fica à disposição. Não se sabe ainda ao lado de quem, já que o Léo Pereira, diante do Tolima, na Colômbia, teve uma excelente participação, sendo apontado como um dos melhores da partida. E o Gustavo Henrique foi destaque na vitória do Flamengo por 2-1 diante do Santos na Vila Belmiro pelo Brasileirão. Além desses jogadores, Pablo e Davi Luiz
também brigam por uma condição de titular, mas eu acredito que o Rodrigo Caio volta normalmente na composição da zaga diária. O William Arão, que testou positivo na segunda-feira da semana passada, é outro que também fica à disposição. Mas, para mim, o maior reforço para o Flamengo nessa partida de volta da Libertadores é o retorno de João Gomes ao setor de meio campo. O atleta que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e volta a ficar normalmente à disposição do treinador. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda sem antes assistir a TV Precatória do meu amigo Cleanto Jales, o maior especialista do assunto no Brasil. O link está aqui na descrição do vídeo, mas ao entrar em contato, não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou. E o Flamengo que continua nessa saga buscando a composição do elenco. Afinal de contas, o Flamengo tenta aí a obtenção de reforços. Não é mistério para ninguém a negociação com o volante Wendel. O Flamengo já há bastante tempo procura um jogador para a posição chamado volante box to box. O próprio Wendel, através de seu staff, já chegou ao entendimento com a diretoria rubro-negra. No entanto, agora vai depender do Zenit, já que o atleta tem contrato com o clube russo que o adquiriu ao Sporting de Portugal. A intenção de Wendel é não sair brigado, né? Não lançar mão do dispositivo que foi colocado pela FIFA para jogadores estrangeiros que atuam na Rússia e na Ucrânia por conta do conflito entre os dois países, que podem suspender seus respectivos contratos para retornar aos países de origem. Foi assim que o Flamengo contratou o Pablo e também o Ayrton Lucas. A intenção de Wendel é que o Zenit, de maneira voluntária, ceda o jogador pelo empréstimo de 1 ano. No entanto, os russos até aceitam liberar o jogador, mas, segundo informações do portal torcedores.com, os russos querem uma obrigação de contrato através do estabelecimento de metas. Caso essas metas sejam alcançadas pelo Wendel, o Flamengo se veria obrigado a pagar 18 milhões de euros pelo jogador. O valor é tido como elevado para o Flamengo, que gostaria sim da contratação do atleta por empréstimo, mas com opção de compra, ou seja, um valor fixado, caso o Flamengo queira adquirir por esse valor, mas que dê ao rubro-negro uma margem de negociação, uma possibilidade de negociação para baixar o valor ao longo do período de empréstimo para poder viabilizar a sua contratação em definitivo, se esta for a vontade da diretoria e se o jogador também corresponder dentro de campo. As negociações continuam, fato é que não deve haver acerto antes da decisão da Copa da Rússia, em que o Zenit briga diretamente pelo título e conta com a presença do volante Wendel, considerado titular absoluto da equipe. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, deixa eu agradecer ao Jorge Júnior, das lojas Nação Rubro-Negra, da Rodoviária do Rio e da Rodoviária do Tietê, pela cortesia. Ele que vai presentear Gustavo Horta, o membro sorteado do mês de junho, com uma camisa novinha e oficial do Mengão. Aliás, todo mês, você sabe, tem sorteio. Para os membros do canal por apenas R$ 7,90, você pode ser o contemplado do mês de julho. Durante uma mega live faremos mais um sorteio e todo mês faremos este sorteio. Aliás, se você não quiser esperar, faça contato através do zap 9986466665 e peça o catálogo. Todos os produtos das lojas Nação Rubro-Negra, da Rodoviária do Rio e Rodoviária do Tietê, com 10 vezes sem juros. Não vai perder essa, né? Só não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir essas condições imperdíveis, promoção por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. E o Fenerbahçe da Turquia teria formalizado proposta para contar com o volante William Arão. Pelo menos é o que a imprensa turca está cravando. No entanto, essa proposta não foi aceita pelo Flamengo, que a considerou baixa. Embora o rubro-negro não coloque o William Arão como inegociável, já que o atleta já ultrapassou a casa dos 30 anos, já tem quase 400 jogos pelo Flamengo, mas o rubro-negro acredita que é o momento de, no caso, se houver uma transferência, para que aceite uma oferta pelo atleta. E o próprio William Arão também pensa em voltar ao futebol do exterior para fazer o seu pé de meia e dessa forma, quem sabe,
futuramente retornar ao Brasil, já com a vida ganha, para poder encerrar a carreira. De qualquer forma, a proposta foi considerada, portanto, abaixo daquilo de que o Flamengo gostaria, lembrando que o Flamengo já recebeu propostas anteriores pelo atleta e as recusou. No entanto, existe sim a possibilidade de que possa haver um acerto até o fechamento da janela para transferências internacionais nos principais países da Europa ou até mesmo no futebol da China ou então no Oriente Médio. E você, o que acha? Para você, o William Arão é um jogador negociável ou você acredita que é importante a sua manutenção para a composição do elenco? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, agora o YouTube tem um novo recurso, o Valeu. Abaixo desse vídeo você vai encontrar um coraçãozinho. Isso mesmo, e se você clicar nele, você vai poder contribuir da mesma forma que você já faz com o Superchat e Super Sticker, só que nas nossas lives. Essa contribuição, o coraçãozinho, é para vídeos publicados, vídeos gravados como este. Então, esse vídeo valeu para você? Então, deixe a sua contribuição clicando no coraçãozinho. E o Flamengo está aí com interesses em cima do Matheus França. Inclusive, John Textor, o bilionário que comprou o Botafogo, está simplesmente encantado com o jogador que tem desempenhado o seu futebol, inclusive diante do próprio Botafogo. Ele destruiu na vitória do Flamengo por 2-0 na categoria sub-20, que vem desfilando aí o seu repertório também na seleção brasileira de base. Fato é que o jogador realmente arrancou elogios do dono do rival carioca. De qualquer forma, o atleta tem contrato com o Flamengo até 2025, a sua multa é elevadíssima, 100 milhões de euros, o equivalente a mais de 550 milhões de reais. A informação que vem do meu amigo Pedro Henrique Torre, né, dos canais ESPN, são de que o Bayer Leverkusen estaria disposto a desembolsar a quantia de 15 milhões de euros pela sua contratação. No entanto, o valor é considerado baixo pelo Flamengo, cerca de 83 milhões de reais. Em um vídeo anterior, eu já havia exposto a necessidade do Flamengo de fazer caixa com a venda de atletas, o que está definido no orçamento previsto para 2022. No entanto, também trouxe a informação de que Florentino Pérez, o homem forte do Real Madrid, durante a final da Copa da Liga dos Campeões da Europa, conquistada pelo próprio clube merengue, chegou a fazer um contato informal com a diretoria do Flamengo, que estava lá presente, uma comitiva chefiada pelo presidente Rodolfo Landim, e reiterou o interesse na joia rubro-negra. E o Real Madrid estaria disposto a desembolsar até 30 milhões de euros, ou seja, o dobro do que o Bayer Leverkusen estaria disposto. Por isso o Flamengo não tem pressa, né? E nem o Real Madrid. O Real Madrid, que se não fosse a lesão do Matheus França, que sofreu uma fratura na fíbula e ficou aí parado durante um longo período, se ele estivesse jogando durante todo esse período até agora, com certeza o Real Madrid já teria formalizado uma proposta. No entanto, o clube espanhol está aguardando para saber como vai retornar o jogador. Se ele voltar jogando o fino da bola que ele jogava no Sub-17 e no Sub-20 e até chegou a apresentar o seu futebol na categoria profissional, pode ter certeza que até o fechamento para a entrada de jogadores no futebol espanhol, o Real Madrid sim formalizará uma proposta para contar com o atleta da mesma forma que já fez com o Vinícius Júnior e com o Renier Jesus. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!